Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis e hoje é dia 6 de julho do ano de 2022, dia 7 de Tammuz do ano de 5.782 da criação. Estamos iniciando o nosso estudo diário de hoje e hoje nós vamos estar respondendo mais uma pergunta através da leitura do Guia Benei Noah. Na leitura do guia nós estamos na página 42 e 43 e página 42 e 43, isso na segunda edição, no capítulo 7 hoje, parágrafos 16 e até o parágrafo 18, no qual estaremos respondendo a pergunta: qual foi o papel desempenhado pelos falsos profetas no início da idolatria? Essa é a pergunta que o Guia Benei Noah estará respondendo hoje. E hoje também na mitzvah diária, estamos na mitzvah diária de Birat Hashem, do qual nós estaremos conversando, estaremos falando sobre a sétima ramificação, que é a Kevod HaHamim, ou seja, de honrar os sábios. Os Benei Noah também têm o dever de honrar os sábios, e da qual nós estaremos vendo da lista do Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, tá bom? Shalom, shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Que Hashem possa nos dar muitas brahut, muitas bênçãos especiais nesse dia. Mais um dia que Hashem criou para nós. Devemos agradecê-lo em todos os momentos, em todos os dias, porque Hashem é sempre bom, maravilhoso para com todos aqueles que realmente o amam. Hoje o estudo diário está sendo dedicado em recuperação completa de Will Lames, filho de Severino. Will Lames, filho de Severino. O estudo diário está em mérito para a recuperação completa do nosso Havé, nosso amigo Will. Shalom, shalom a todos. Uma ótima recuperação, Will. Então, gente, iniciando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na leitura do Guia Benei Noah, no capítulo de número 7. Estamos no capítulo 7, e neste capítulo, esse capítulo vem relatando sobre o início, a origem da idolatria, páginas 42 a página 43, a leitura de hoje, capítulo 7, parágrafo 16 até o parágrafo 18. Está escrito que depois de muitos anos surgiram pessoas, falsos profetas, que disseram às suas nações que Deus lhes ordenara que dissessem: sirva esta estrela ou as estrelas, sacrifique e ofereça libações para ela, construa um templo para ela e faça uma imagem dela para que todas as pessoas do mundo, incluindo as mulheres, as crianças, as pessoas comuns, possam se curvar a ela. O falso profeta relatava ao povo a forma da imagem da estrela específica, alegando que isto foi revelado a ela em uma visão profética. Dessa maneira, as pessoas começaram a fazer imagens nos templos, debaixo das árvores e no topo das montanhas e colinas. As pessoas se reuniam e se curvavam diante delas, e os falsos profetas diziam: essa imagem é a fonte de todas as bênçãos, ou, caso não sirva, para suas aflições. É apropriado servi-lo, temê-lo. Seus sacerdotes lhe diriam: este serviço permitirá que você se multiplique e seja bem-sucedido. Faça isso e isso, ou faça aquilo e aquilo outro. Então daqui nós aprendemos o início da idolatria, como a idolatria ela foi desenvolvendo com o passar dos tempos. Esse relato está incluso no livro do Maimônides, no Sefer Hamadá, está incluso lá em Avodat Kohavim, no qual o Maimônides vai descrevendo sobre a origem da idolatria, desde que Enos começou a aplicar a idolatria de diversas formas. Enos começou então a atribuir poder de intercessão às estrelas. Enos começou então a iniciar o trabalho de que eu precisava de intermediários para falar com o Criador, e essas questões foram se desenvolvendo, com o passar do tempo foi criando forma e se transformando na idolatria de fato.
Ou seja, é claro que a idolatria de intermediários também é uma idolatria, mas é a idolatria inicial. E foi se desenvolvendo com o passar do tempo, na qual as pessoas foram aparecendo os falsos profetas. O que os falsos profetas fizeram? Eles tinham a atitude de ir diante das pessoas e dizer que Deus tinha dado uma mensagem para eles, que Deus tinha ordenado, ou seja, o Criador tinha ordenado que deveriam adorar esses intermediários e construir imagens para esses intermediários e estátuas para esses intermediários e construir templos e fazer sacrifícios e obedecer a mensagem tal de tal ordem. Se não obedecessem, seriam punidos com severidade, que é isso, aquilo outro, ou seja, amedrontando. Os falsos profetas, tanto os feiticeiros, logo mais em seguida, se surgiriam os feiticeiros, e então amedrontariam um povo para que, através do medo, eles pudessem praticar a idolatria. Esse é o principal fator que a idolatria sempre vai levar as pessoas. É o temor, o medo de estar realmente buscando algo diferente, o medo de usar a razão, levando as pessoas a praticarem vários atos de idolatria, envolvendo sempre um serviço, amedrontando as pessoas. Ah, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Ah, se você não fizer aquilo, você não vai ter isso, ou não vai ter aquilo, ou aquilo outro. Então, sempre o gás propulsor da idolatria, desde o início dela, né, desde a sua origem, foi o instrumento de, primeiro, trocas de favores, né? Ou seja, faça isso para receber isso. Ou, segundo, o medo, ou seja, levando a pessoa a buscar sempre o culto à idolatria em si. Muitas vezes não é nem o culto à idolatria, é o culto ao medo. As pessoas têm medo do que pode acontecer se eles não praticarem idolatria. Então, a libertação desse sentimento de medo é a libertação realmente da idolatria. Então, continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na segunda parte, a parte agora é da mitzvah diária. Estaremos continuando falando sobre a mitzvah diária de Bihat Hashem. A Bihat Hashem significa você abençoar a Deus, você reconhecer quão Deus é grande, maravilhoso, quão Ele é poderoso, quão Ele é perfeito, quão Ele é aquele que te providencia todos os bens que você recebe cotidianamente. E a sétima ramificação é a ramificação de honrar os sábios, listada pelo Dr. Ariel Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Ele inclui então a sétima ramificação como a honra que se deve fazer para com os sábios. Em Vaikra, capítulo 19, 32, está escrito, Vaikra, Levítico, capítulo 19, 32, você deve respeitar um sábio. Daqui nós aprendemos que, primeiramente, devemos respeitar os verdadeiros estudiosos de Torá e tratá-los com honra. Isso inclui rabinos com grande erudição de Torá, professores de Torá e até mesmo não-judeus idosos que não conhecem a Torá em virtude de sua grande experiência de vida. Como também honrar os pais, o que significa principalmente cuidar deles na velhice, quando eles têm dificuldade de cuidar de si mesmos. Essa ordem também inclui servir e ajudar os pais quando ainda não são idosos. A observância dessa ordem é necessária para que a sociedade funcione adequadamente. Desrespeito aos mais velhos, especialmente aos próprios pais, leva a uma revolta anárquica e destruição. Este princípio foi reconhecido e seguido pelas sociedades em todo o mundo por milhares de anos. E é mais necessário hoje do que nunca desonrar os pais é desonrar Hashem. Daqui nós aprendemos que está incluso lá no Sefer Hinuri, do número 257, honrar os sábios e se levantar diante deles, como é afirmado em Levítico 19:32, antes que um ancião se levante, e Onkelos traduziu como diante daquele que
entende a Torá elevar-se e significa os rostos dos idosos, Zaken, os Ramim, os sábios de bendita memória, explicarem em Kedoshim 32b, que um Zaken é apenas aquele que adquiriu Shekinah, ou seja, sabedoria. E a razão pela qual o versículo expressa o sábio com a linguagem de idosos é porque o jovem sábio viu com sua sabedoria aquele que o idoso viu em muitos anos. Então daqui nós aprendemos que devemos honrar os sábios, ou seja, honrar os rabinos pelo qual nós aprendemos e dar preeminência sempre mais importância aquele com quem que você aprende, ou seja, aquele rabino que te supervisiona, os ensinamentos que você recebe diariamente. E no quesito de fazer, sempre temos que dar a importância maior com quem você esteja aprendendo, ou seja, aquele rabino que diretamente você tira suas dúvidas quando você precisa. Mas também aprendemos aqui que nós devemos honrar os sábios de Torá, ou seja, os sábios da Torá oral, a mensagem da Torá oral. Nós devemos sempre colocar em prática aquelas instruções e ensinamentos das fontes com a qual nós aprendemos. Então é importante nós aprendemos a respeitar, e principalmente respeitar o justo de cada geração, o sábio de cada geração. Na nossa geração, devemos honrar o Rebbe de Lubavitch, porque ele é o sábio e o justo desta geração. E então nós devemos incluir dentro dos ensinamentos que aprendemos diretamente com aquilo que o Rebbe passa através dos emissários dele, ou seja, os rabinos diretamente que aprenderam com ele, a mensagem para pormos e colocarmos em prática no dia a dia a maneira correta de entender a Torá. O Ramban, no Mishneh Torah, Talmud Torah 6.9, ele vai dizer que um idoso gentil deve ser tratado com palavra de respeito e uma mão deve ser estendida para apoiá-lo, como Levítico 19.32 declara: levante-se diante de um homem de cabelos brancos. Todo homem de cabelos brancos está incluso. Então, o Rambam, o Maimônides, vai dizer o seguinte, que nós devemos honrar as pessoas anciãs, todos os sábios, todos os anciãos, todo idoso, você tem que honrá-lo. Independente se ele é seu familiar ou não é seu familiar, você tem que honrar o idoso. Ou seja, o idoso, ele merece honra, ele merece respeito, ele merece reverência. E você tem esse dever para com ele, seu dever. É aquilo que você deve a ele. Ou seja, você deve aos idosos o respeito e a consideração para com todos eles. Sefer Hinur 33 vai dizer que nós devemos honrar pai e mãe, como está declarado em Êxodo 20, versículo 12. Você honrará seu pai e sua mãe. A explicação em Kedoshim 31b chega a defini-lo, o que significa honrar, alimentar, dar de beber, vestir, trazer e acompanhar. Então nós aprendemos também que o rabino Shelomo Efraim Ben Yaron Lutivsk, ele vai dizer no Kriakar Shemot 20, versículo 12, ou seja, Êxodo 20, versículo 12, e essa ordem também foi dirigida aos não-judeus, e eles são obrigados a cumpri-la, ou seja, honrar pai e mãe. Todos os Beninoa também são ordenados a honrar pai e mãe. Eles devem honrar os seus pais, eles devem... O que é honrar? Honrar significa alimentar, dar de beber, vestir, trazer e acompanhar. Ou seja, está providenciando para os seus pais aquilo que eles têm de direito. Tudo aquilo que é direito deles, você tem que fazer para eles. Não somente isso, mas também você tem que ver todas as prioridades, aquilo que ele precisa, o alimento que ele precisa, o cuidado que ele precisa. O dever de estar amparando financeiramente os pais não é um dever do Estado, é um dever dos filhos. Os filhos devem amparar seus pais financeiramente. Esse é um dever dos filhos para com os pais, dos seus próprios descendentes. Como eles cuidaram de você quando você não podia se cuidar, agora na velhice é dever seu cuidar deles. Lógico que esse é o ciclo natural da vida. Então, continuando, o Gaon Shmuel Barhofni, no Cairo Genizá, diz que, baseado em Gênesis 9, 22 e 23, Ram, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, mas Shem e Yafet pegaram um pano e cobriram a nudez de seu pai. Os Beninoa devem imitar o exemplo de Shem e Yafet. Então, daqui nós encontramos mais uma assinatura sobre honrar pai e mãe. Então, daqui nós vemos que honrar pai e mãe
também está dentro da assinatura noética, ou seja, não somente em Êxodo, mas também na assinatura noética, e pela regra do Talmud, a regra é a seguinte: quando tem duas assinaturas, significa que é aplicável tanto aos Bnei Noach quanto aos judeus. Então nós temos duas assinaturas mostrando que devemos honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, como explicamos, então é o cuidado que nós devemos ter para com os nossos pais, para com os nossos progenitores. Daqui, podemos citar que para se levantar na presença de tal pessoa, alguns exemplos: sempre chamar um idoso com um pronome de tratamento, honrar os ensinamentos dos rabinos, sempre tratar os idosos com reverência, providenciar o necessário para que os pais tenham uma boa velhice de forma digna, honrar, ouvir os conselhos dos pais, sempre estar dando honra na mesa de jantar com um assento especial para os pais e estar alerta para os detalhes e necessidades dos mais velhos. E assim, fazendo isso, você estará honrando seu pai, sua mãe, honrando também os sábios, honrando também aquele com quem você aprende, o seu rabino, e honrando também não somente o seu rabino, mas está honrando também os idosos, em geral, tratando todas as pessoas com respeito, reverência e honra, porque respeito só faz bem. Então, gente, chegamos ao final de mais um estudo diário das 7 leis, e no estudo diário nós aprendemos muitas lições importantes nesse dia. Aprendemos o dever que nós devemos ter para com os nossos pais. Aprendemos também que devemos honrar não apenas os nossos pais, como também os idosos. Aprendemos também que nós devemos honrar com aqueles a quem nós aprendemos a cumprir as nossas 7 leis e suas ramificações, ou seja, o rabino que nos supervisiona. Aprendemos também que nós devemos honrar os sábios das nossas gerações e também honrar os sábios das gerações passadas, como, por exemplo, os sábios que explicaram a Torá oral com o passar do tempo. E aprendemos também que nós devemos honrar os ensinamentos pelo qual nós aprendemos e, assim, honrar todas as pessoas e tratá-las com respeito. Aprendemos também que, como a idolatria foi desenvolvendo no seu passar dos tempos, onde os falsos profetas tiveram o papel de amedrontar as pessoas a praticar idolatria através do medo. Amedrontando, vemos que o combustível da idolatria é o medo. Logo, você se desperta contra o medo, entendendo que Hashem te ama e como Ele é uno e único e te criou a imagem e semelhança dele, você se libertará de todo esse medo e estará longe de qualquer tipo de avodah zará, de idolatria. Lembrando que nossos projetos que amparam esse estudo diário, os nossos projetos, o projeto Hassidos, onde nós temos pessoas que realmente contribuem diretamente com os nossos projetos e que fazem com que tudo isso possa ser possível e acontecer. Se você deseja participar dos nossos projetos e está fazendo um Pix, a descrição para o Pix está na descrição abaixo, onde você pode ver na descrição do vídeo como pode estar nos ajudando. Lembrando também que as inscrições estão abertas para o nosso curso das 7 leis e suas ramificações, onde nós propomos estudar 7 leis e cada ramificação, lei por lei, ramificação por ramificação. Se você desejar fazer a sua inscrição, é só nos chamar no WhatsApp 22992073070. 22992073070. Então, você estará se inscrevendo e fazendo sua matrícula para estudar conosco as 7 leis e suas ramificações. Vamos iniciar agora a próxima turma
no dia 7 do mês de agosto. Temos ainda algumas vagas. Se você desejar fazer sua inscrição, estaremos prontos para atendê-lo. Então esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, respectivo ao dia 6 do mês de julho do ano de 2022, 7 do mês de Tammuz do ano de 5782. Foi muito bom estar em sua companhia, foi muito bom estar falando com você. Que Hashem possa lhe dar muitas brahot, muitas bênçãos para você, todos os seus familiares a cada dia. Ay, 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 ay,